A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei se durante o dia hoje você pôde glorificar o nome do Senhor, mas se você não pôde, você tem motivo de estar alegre. Dá um glória a Deus. Ah, dá para melhorar. Dá outro glória a Deus. Aleluia. Esse louvor é para a glória do Senhor. Então abra a tua Bíblia em Salmos, no capítulo 134. Aleluia. Toda honra e glória ao nosso Deus. Depois de um dia abençoado, podemos estar na presença do Senhor. É um prazer, é uma grande honra, porque Ele tem nos guardado, tem nos livrado. Maravilhoso Deus. Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida. Feche os teus olhos e entre na presença do Senhor. Entre na presença daquele que é o Criador dos céus e da terra. Fala com teu Deus. Abra os teus lábios e agradeça ao Senhor por poder estar na casa dEle. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos conservou, Pai, em segurança. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos aqui, Pai, para te louvar e te engrandecer, meu Deus. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Pai. Então nos ensina, Senhor, a sermos, Pai, fiéis a Ti, meu Deus, a buscar o Senhor a todo momento, meu Senhor, e nas horas, Pai, do dia, meu Deus, em todo instante, glorificar o Teu santo nome, meu Pai, conforme foi ministrado na sexta, meu Deus, exaltar ao Senhor a todo instante, porque toda honra e toda glória são Tuas, ó Deus, todo louvor e adoração é para Ti, Senhor. Então, meu Deus, enche nessa noite a Tua casa, Pai, com o Teu Espírito Santo, meu Senhor, porque nós nos achegamos aqui, meu Pai, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Nós achegamos aqui, Senhor, não, meu Pai, à toa, meu Deus. Chegamos aqui, meu Senhor, porque nós sabemos que aqui é o nosso esconderijo seguro, a nossa fortaleza, Pai, a nossa rocha, Senhor. Então, Senhor, capacita-nos, meu Deus, aceita-nos, Pai, diante da Tua presença, abre os céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida, Senhor, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Amém e graças a Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno,
se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. É sempre uma grande alegria a gente poder se reunir para glorificar o nome do Senhor. Diga assim: nós viemos adorar a Deus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia aí. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Agora com toda a reverência, viu, irmãos? Apesar que nós estamos com reverência desde que nós começamos o culto, mas com toda a reverência à palavra, nós vamos abrir em Colossenses. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. A palavra de Deus fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos
no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto João, como também o apóstolo Paulo, eles escrevem aqui esses textos na palavra de Deus, e às vezes fica omitido o nome de Jesus Cristo. Mas quando João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, então esse verbo, João estava se referindo a Cristo. Quando João fala a respeito da luz, ele estava se referindo a Cristo. E aqui, Paulo também, quando ele começa aqui dizendo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também ele está falando a respeito de Jesus. Jesus, irmãos, ele é a figura central em toda a Bíblia, mesmo no Velho Testamento, todos os livros, de Gênesis até Malaquias no Velho Testamento, a figura central é Cristo. Mas se você falar assim, mas Cristo nasceu depois, Cristo nasceu quando começa então o Novo Testamento. Mas você viu aqui, ele nasceu, quer dizer, ele encarnou, mas como está escrito aqui, e o apóstolo Paulo, ele nos explica, que tudo que foi feito por ele, foi feito por intermédio dele, quer dizer que ele já existia. Então, se ele já existia, então quer dizer que todo o Velho Testamento foi uma preparação para o seu nascimento. Por isso que todos os livros vão falar a respeito de Jesus Cristo. De forma que ele, em toda a Bíblia, ele é a figura principal, ele é a figura central. De forma que a igreja precisa ter esse cuidado, de fazer com que o nome dele seja continuamente considerado como principal. Então, na igreja, o principal não são os nossos problemas. Nós estamos preocupados às vezes com uma coisa ou com outra, mas esse não deve ser o tema principal da nossa vida. Às vezes a gente fica ali prisioneiro de uma situação. Às vezes a nossa cabeça não para de pensar numa questão, mas nós estamos errando, porque o nosso objetivo central, o nosso objetivo principal, o nosso foco deve ser sempre Cristo, porque Cristo é maior do que os nossos problemas, Cristo é maior do que qualquer uma das nossas dificuldades. Se nós ficarmos centrados nos problemas e nas dificuldades, eles vão se tornar cada vez maiores ainda, porque nós é que vamos investir neles. Às vezes a gente investe no problema, e ele cresce, e ele engorda, e ele cria um tamanho maior. Nós precisamos focar naquele que é poderoso para resolver os nossos problemas, focar em Cristo, e fazer da nossa vida como a Bíblia nos ensina.
tema principal da nossa vida deve ser Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele. Diga, tudo foi feito por Ele. E tudo deve ser para Ele. Tudo que você fizer deve ser para Ele. Uma gentileza que você faz para alguém, ainda que alguém receba, mas você deve fazer para Ele. Algo que você realiza às vezes com uma obrigação, pode ser uma obrigação, mas você deve realizar para Ele. Tudo é para Ele. Aleluia. E acontece que nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Muito embora quando Jesus ele nasceu, você sabe, conforme nós vimos lá no capítulo 1 de João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que João está dizendo? Ele nasceu para os judeus, mas os judeus não o receberam. Então nós temos que ter esse cuidado, irmão, de às vezes desprezar Jesus na nossa vida, desfocar Jesus na nossa vida. Mas por que eles o desprezaram? Porque muito embora Jesus sendo Deus, porque é isso que a Bíblia nos mostra, que Jesus ele é Deus, ele não foi recebido como Deus. Para alguns, você vai ver na palavra, que Jesus era, por exemplo, como se fosse um profeta. O fariseu, por exemplo, fez uma festa para receber Jesus, e ele recebeu Jesus na casa dele naquele dia, como sendo um profeta. Ele recebeu, mas no meio da festa, diz a Bíblia, que entrou uma mulher que não era bem vista por eles, e essa mulher se colocou aos pés de Jesus, e ela então chorava ali, com as suas lágrimas, regava os pés de Jesus, e com os seus cabelos ela o enxugava, e ela trouxe com ela um óleo muito precioso, e com aquele óleo ela derramava sobre Jesus. E sabe o que aquele fariseu falou? Falou assim: olha, sabe de uma coisa? Se ele fosse um profeta, ele saberia quem é que estava aos pés dele, e ele não permitiria isso. Então veja que ele foi recebido como um profeta, mas no meio da festa, até de profeta ele foi destituído. E Jesus, ele se tornou ali como se não fosse nada. Para outros, Jesus era como se fosse um mestre, porque nunca houve ninguém que pudesse explicar a palavra de Deus como ele explicava. Com 12 anos ele entrou no templo, e ele começou a explicar a palavra, e os escribas e fariseus ficaram atônitos com a maneira que aquele menino falava das coisas de Deus. Mas eles achavam que Jesus era muito sábio, era como se fosse um mestre na palavra. Outros achavam que Jesus era um curandeiro, e andava atrás dele porque ele curava. Então eles buscavam a cura das suas doenças e das suas enfermidades. E veja que o foco principal pelo qual ele foi enviado estava sendo deixado de lado. E hoje você sabe que Jesus continua sendo muitas vezes visto desta maneira. Tem muita gente que ainda hoje está muitas vezes testificando do nome de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não passa de um ídolo na vida dele. Porque a pessoa, quando fala de Jesus, ela se lembra dos cabelos compridos de Jesus, ainda se refere aos olhos, se eles eram azuis de Jesus, ela se refere a um Jesus histórico, ela se refere a um Jesus que se fez
carne. E muitas vezes Jesus não passa de um ídolo na vida da pessoa. Por que um ídolo? Porque Jesus está ali no meio de tantos outros deuses e crenças. Jesus está misturado numa fé cheia de sincretismo. A pessoa acredita em Jesus, mas a pessoa também acredita naquele Deus. A pessoa acredita naquele outro caminho, a pessoa acredita naquela outra opção, acredita na sorte, a pessoa é supersticiosa, a pessoa ela é tomada de tantas coisas que são coisas enganosas. Até hoje, muitas pessoas ainda procuram Jesus, vêm à igreja. Muitas pessoas por aí, irmãos, e elas são estimuladas para isso. A própria igreja cria situações para que aconteça isso, para que a pessoa possa vir para a igreja para ter um momento de lazer, para ter um momento de relax. A programação ela é estimulada e a pessoa ela vem para a igreja então para ela poder se divertir um pouco, para ela poder se alegrar um pouco. Jesus ainda continua sendo mal interpretado, pessoal. Muitas vezes Jesus é buscado tão somente porque ele continua sendo um curandeiro, porque Jesus ainda continua fazendo esses milagres. Então, quantas pessoas que ainda não buscam Jesus porque estão desesperadas, e o que elas querem na verdade é uma resposta acerca daquilo que elas tanto precisam. Às vezes as pessoas elas buscam Jesus porque lhe é ofertado às vezes uma condição, por exemplo, como era lá no passado, Jesus como mestre. Muitas pessoas se aproximam de Jesus porque às vezes é possibilitado a ela uma questão de cultura, porque às vezes a igreja ela proporciona teatros, a igreja às vezes ela proporciona um momento cultural na palavra de Deus. Ela proporciona às vezes, né, um louvor diferenciado, é uma questão cultural. Irmãos, Jesus não é uma questão de cultura. Jesus não é simplesmente um curandeiro. Jesus não é simplesmente mestre. A Bíblia fala que Jesus ele é Deus. E cabe à igreja servi-lo, honrá-lo e glorificá-lo, e ensinar quem não sabe, olhar para ele e ver nele o verdadeiro Deus que ele é. Amém? Pode aplaudir e glorificá-lo. Então a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo isso para os colossenses, que estavam dando os seus primeiros passos na fé. E ele ensina quem era Jesus. E ele fala assim: ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer que Jesus é o nosso libertador. Sabe, não fomos nós que nos desembaraçamos dos problemas, não fomos nós que deixamos o pecado, não. Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para o seu reino, o reino de luz. Pode adorar e glorificar. Ele é o libertador. Nós somos os libertos. Ele é o Senhor. Ele recebe. A pessoa às vezes ela chega na igreja e ela começa a querer ser honrado. Não, porque eu deixei o pecado, agora as pessoas têm que me honrar. Minha mulher agora tem que me honrar, porque eu deixei os meus erros, a minha infidelidade.
deixei as drogas, eu deixei aquela violência doméstica. Agora minha mulher tem que me honrar, agora meu marido tem que me honrar, agora meus pais têm. Irmão, nós somos os libertos, Ele é o nosso libertador. Agora nós é que vamos honrar, e Ele é que precisa ser honrado. O lugar não é nosso, o lugar é dele, é de Jesus, irmão. Então nós precisamos entender quem Jesus é nesse contexto. Quando nós entramos na igreja, nós temos que saber isso, que nós estamos aqui para glorificá-lo, porque Ele nos libertou das trevas. Quando alguém falar assim para você, fala: puxa, você não é mais o mesmo, você mudou. Falou: eu mudei? Não, Jesus me libertou. Aleluia. Essa honra e essa glória não é minha, essa honra e essa glória é dele. Amém, irmãos? Então ele fala assim, ó, Jesus, Ele é o nosso libertador, porque Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. E ele fala assim, ó, no versículo 14: no qual nós temos redenção, a remissão dos nossos pecados. Quer dizer, Jesus é o nosso redentor. O que significa isso, irmão? Significa que Jesus não somente nos libertou das trevas, nos libertou do pecado, mas Ele nos redimiu, Ele nos rendeu. A redenção significa que Jesus, Ele pagou um preço por nós, entendeu? Nós éramos escravos, nós estávamos na mão do diabo. Então nós não fomos tirados de lá com jeito. Não pensa que Jesus foi lá com jeitinho e falou assim: olha, você é o diabo, eu sou Jesus, e eu vou tirar esse aqui do seu reino aí das trevas, e eu vou levar. Não, a Bíblia fala que nós fomos comprados, e comprados por bom preço. Nós fomos comprados e fomos pagos com preço de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário. E com o seu sangue Ele proporcionou a nossa redenção. Então nós éramos escravos, mas agora nós somos livres. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Então Jesus é o nosso Redentor. Quando nós falamos assim, Ele é o nosso Redentor, olha, se Ele pagou o nosso preço, você quando chega num lugar e você olha uma coisa assim, e você paga o preço daquele objeto, o que acontece ali? Você passa a ser o dono daquele objeto. Pois é, quando nós falamos assim, olha, Jesus é o nosso Redentor, nós estamos falando assim: Jesus é o meu dono. Por isso que na Bíblia existe o termo Senhor. O termo Senhor não é de senhor, senhora, senhorita, não. O termo Senhor, a tradução do grego para o Senhor, significa dono. Então, Jesus, Ele não é simplesmente um profeta, Ele não é simplesmente um mestre, Ele nunca foi um ídolo. Jesus é o nosso dono. Diga: eu sou dele e Ele é meu. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. E quando Ele pagou o preço e Ele nos libertou, irmãos, então a palavra de Deus nos ensina que em primeiro lugar Ele nos libertou da escravidão. Então diga assim: eu não sou mais escravo. Mas a palavra de Deus também nos ensina que Ele nos libertou da prática do pecado. Então diga assim: eu já não vivo mais na prática do pecado.
embora seja um pecador. Eu vou explicar isso para você. A gente é um pecador, a gente peca, porque às vezes nós somos surpreendidos no pecado. Isso para nós é um acidente. O pecado para nós é uma tragédia. O pecado para nós não é um planejamento, não é um fato calculado, pensado, desenhado, arquitetado. Não, é uma cilada. É uma estratégia do inimigo, é uma tentação, e quando nós percebemos, nós cometemos aquele pecado. Nós falamos o que nós não deveríamos ter falado, nós pensamos o que nós não deveríamos ter pensado. Então é assim que nós pecamos, e a Bíblia fala que logo que o Espírito Santo, logo que nós pecamos, o Espírito Santo nos avisa do pecado, e uma vez avisado do pecado, então nós nos arrependemos do pecado. A prática é quando a pessoa vive constantemente, é quando a pessoa ela tem uma continuidade, é quando a pessoa ela vem para o culto muitas vezes e ela fala assim: ai Deus me perdoa, mas ela ao sair da igreja ela já tem um encontro marcado com o pecado. Isso é prática. É quando a pessoa vem para a Santa Ceia, ela toma a Santa Ceia, mas na vida dela já existe o momento da presença do pecado. Então ela está na prática do pecado. Então nós não podemos viver na prática, porque Ele nos libertou da escravidão. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais dependentes. Nós não dependemos mais do pecado para viver, irmão. Nós não dependemos mais da mentira. A verdade, ela é abençoadora na nossa vida, irmão. Nós não dependemos mais de nada para nos trazer alegria. Jesus é a nossa alegria. Nós não dependemos mais, irmão. Não somos mais escravos, não vivemos na prática. E a Bíblia fala que além de não sermos escravos, além de não, no caso, vivermos na prática, nós também agora estamos livres do preço, do salário do porque o salário do pecado nós estamos livres disso, irmão, porque Jesus nos livrou da morte, e Jesus nos concedeu a vida eterna, irmão. Então nós estamos livres do julgamento, do juízo, porque aquele que vive no pecado um dia vai ser julgado. Aquele que vive no pecado vai passar pelo trono de Deus. E a Bíblia fala que Jesus nos libertou disso. Então diga assim: Jesus, Ele é o meu libertador, e Ele é o meu redentor. E a Bíblia fala, no finalzinho do versículo 14, que Ele fez a remissão dos nossos pecados. O que é a remissão? É o perdão. É o perdão. Diga assim: Jesus perdoou os meus pecados. Olha para quem estiver do seu lado aí, que sabe que você talvez tenha feito alguma coisa, que você tenha sido um pecador. Pode olhar e dizer assim: olha, Jesus perdoou os meus pecados. Jesus perdoou os meus pecados. Aleluia. Você pode respirar fundo e ter a certeza que Ele perdoou de todos os seus pecados. Vamos aplaudir e vamos glorificar o Senhor. Aleluia. Só que o apóstolo Paulo, quando chega no versículo 15, ele ensina uma coisa muito importante para a igreja. Ele fala assim, muito embora Ele tenha sido o seu libertador, o seu redentor, e Ele tenha perdoado os seus pecados, no versículo 15 ele fala assim, Ele, Jesus, é a imagem do Deus
o primogênito de toda a criação. Então, muito embora ele tenha sido tudo isso, o apóstolo está dizendo assim: nunca se esqueça que Jesus Cristo é Deus. Porque tem pessoas que confundem. Não tem pessoa que confunde a sua amizade verdadeira e sincera? Tem. Às vezes a pessoa confunde, às vezes você está com uma amizade sincera e a pessoa está com outros pensamentos. Assim são as coisas de Deus. Sabe, não é porque Jesus disse que Ele é o nosso amigo, que nós vamos dele fazer simplesmente um amigo. Ele é o nosso amigo, mas em primeiro lugar, Jesus é Deus. Muito embora Jesus tenha falado a respeito de uma intimidade, que Ele é amor. Ele é amor. Muito embora ele tenha, olha, eu sou aquele que perdoa. Jesus perdoa. Muito embora Ele seja amor, muito embora Ele seja perdão, nós não vamos nos esquecer que Jesus, em primeiro lugar, Ele é Deus. Sabe? E às vezes a pessoa distorce isso. Às vezes a pessoa te confunde. Às vezes você está com coisas sinceras e a pessoa te confunde, e você às vezes tem que dar um basta e dizer assim: olha, eu acho que você está me confundindo. Não é assim que eu quero ser tratado. Não é assim que eu quero ser tratado. Assim, às vezes acontece com Jesus. As pessoas às vezes confundem Ele com um ídolo e coloca Ele no meio de outros deuses. Confunde Ele com uma coisa comum e coloca Ele no meio das coisas comuns da nossa vida. Confunde Ele com as coisas das letras e mistura Ele com as coisas das culturas. Olha, Jesus, acima de tudo, Ele deve ser visto principalmente pela igreja, sendo Ele o verdadeiro Deus. Então olha o que Ele fala aí, Ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 16. Como que você pode dizer que Ele é a imagem do Deus? Como você pode dizer que Ele é Deus? Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia. E olha que coisa maravilhosa. Aí fala assim, e Ele é a cabeça Então o que Ele está dizendo? Olha, pessoal, não vamos confundir as coisas. Não vamos misturar Jesus no meio das coisas. Vamos ter reverência. Porque afinal de contas Ele é Deus. Não vamos entregar para Ele coisas que são interessantes aos homens. Não vamos fazer para eles festas que são bonitas e boas para os homens. Não. Nós precisamos entregar para Ele aquilo que é devido entregar a Deus. Nós devemos festejá-lo como se de fato deve se festejar a grandeza e a presença de um Deus. E é a igreja que deve fazer isso. É a igreja que deve. Então a igreja tem que ter cuidado, por isso que tem que ter reverência com as coisas de Deus. A igreja, ela deve ter reverência. O culto deve ser com reverência. Vamos cantar? Vamos cantar. Mas vamos fazer isso com reverência. Vamos glorificar? Vamos glorificar. Mas não vamos bagunçar, não. Vamos fazer isso com reverência. Não é para que os homens vejam. Não é para que as pessoas gostem. Não é para que seja divertido. Não é para que seja legal. É para que Ele receba. Amém? Pode aplaudir, pode glorificar, pode adorar o verdadeiro Deus.
fazer as coisas para Deus, tem um monte de gente fazendo. A pergunta é: será que ele está recebendo? Porque às vezes as pessoas fazem coisas para você que você não recebe. Você fala assim: isso aí? Não vou receber não. Isso aí? Não quero não. Desse jeito? Não quero não. Não, mas você comprou. Não, mas desse jeito não. Faltando peça, quebrado. Uma vez nós fomos comprar, eu não lembro nem o que foi. Oh meu Deus, tem misericórdia. Fomos comprar um objeto, eu não me lembro o que era, e fomos enviados lá para o pacote. A menina foi fazer um pacote. Meu Deus do céu, eu falei: o que é aquilo? Estava eu com a Cidinha, eu fui ficando desesperado, e ela foi amassando o papel, e eu fui até ela, falei: não, desse jeito não, desse jeito não, eu comprei, eu paguei, eu quero que seja embrulhado, não amassado. Sabe, a gente não aceita, quanto mais ele. Diga assim: porque ele é Deus. O Velho Testamento ensina que nós não podemos dar a Deus o imperfeito, nós não podemos dar a Deus o pouco, nós não podemos dar a Deus o raso. Para Deus é sempre muito, para Deus é sempre grande, para Deus é sempre o melhor, irmão. E por que tem que ser assim? Porque Ele é assim conosco, amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Então veja que a Bíblia está dizendo: olha, Ele é o cabeça do corpo, da igreja. O corpo, irmão, o nosso corpo, ele tem que conhecer e reconhecer a existência da cabeça. Porque o corpo sem a cabeça não é nada. Tudo que o corpo faz, quem comanda? A cabeça. Então, se o corpo não honrar a cabeça, o corpo não funciona. Já pensou se a cabeça quiser deixar de lado um braço? Ela deixa. Já pensou se a cabeça quiser deixar de lado uma perna? Ela deixa. Porque é a cabeça. Então a igreja, ele está dizendo assim: olha, presta atenção, que a igreja é a igreja. E o que é a igreja? É um lugar de lazer. A igreja é para eu dar uma relaxada, porque eu estou cansada de ficar dentro dessa casa. A igreja é um lugar para a gente poder ter um pouco de cultura, para a gente poder receber um pouco de uma instrução diferenciada. A igreja é um lugar para a gente ter lá, por exemplo, uma cultura de dança, uma cultura de teatro. A igreja é para a gente fazer dela um restaurante. Tem gente que tira banco, tira tudo e põe mesa, e vamos fazer o jantar dentro da igreja. Não. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o templo de Deus. Jesus entrou no templo e a coisa estava tudo diferente. Tinha tudo o que Deus tinha ensinado, mas os objetivos eram todos diferentes. Tinham lá os sacrifícios, mas o sacrifício era diferente. A pessoa tinha que trazer o sacrifício de casa, mas eles agora estavam vendendo o sacrifício dentro da igreja. A pessoa tinha que trazer a oferta de casa, mas eles agora estavam fazendo o câmbio dentro da igreja. E Jesus falou: o que é isso? Não estou entendendo. O lugar eu estou reconhecendo, é a igreja, é o templo, mas o que essas pessoas estão fazendo? E a Bíblia fala que Jesus começou então a virar aquelas mesas, e Jesus começou a colocar ordem no templo. O templo precisa ter ordem, a casa de Deus precisa ter reverência,
A casa de Deus precisa atingir o seu objetivo, e o seu objetivo é glorificar, é exaltar, engrandecer o nome de Deus, amém? Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia nele. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Agora presta atenção. Olha o que a Bíblia está dizendo assim, ó, que aprouve, agradou a Deus que houvesse em Jesus Cristo toda a plenitude. Então isso quer dizer que Jesus Cristo não é um meio Deus. Jesus Cristo não é um semideus. Jesus Cristo não é um quase Deus. Aprouve a Deus fazer dele a plenitude divina. Aprove a Deus fazer de Jesus um Deus verdadeiro. E é por isso que está escrito na palavra, que Deus então pegou o nome de Jesus, para que isso ficasse bem claro, e colocou o nome dele acima de todos os demais. Existem outros nomes? Existe, mas eles estão todos abaixo daquele que é o principal. Aleluia. Jesus não é quase, Jesus não é metade, Jesus ele é pleno, ele é total, ele é Deus. Pode aplaudir, adorar e glorificar. Não tem ninguém maior que ele. E a Bíblia fala que quando ele foi levado para o céu, Deus já tinha preparado um lugar para ele. E ele está sentado aonde? 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 À direita do... Aleluia, aleluia. Por isso que em Atos dos Apóstolos você vai ver que está escrito lá, que não há outro nome no céu e na terra que importa pelo qual nós sejamos salvos, a não ser o nome daquele que está sentado à direita do Todo-Poderoso, a saber, Jesus, o Filho de Deus. Pode aplaudir, glorificar, adora a Deus, irmão, adora a Deus. Então, quando nós falamos assim, Jesus, a igreja atual está fazendo de Jesus uma banalidade, pessoal. Quando se fala de Jesus, se fala de uma coisa meio que mundana. Não, Jesus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser o mesmo sempre. Aleluia. E às vezes, Jesus é legal, e vai tratando as coisas de Jesus como se não fossem coisas de Deus, mas como se for. Mas por quê? Porque ele encarnou. Porque muito embora ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele era filho de Maria. Mas não é muito embora ele fosse filho, não, muito embora ele fosse ali concebido no ventre de Maria, ele era filho ele era gerado pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Então, tudo bem, a Bíblia fala para que Deus pudesse sair do invisível e tornar visível, ele tinha que fazer isso na forma humana. Por isso o Espírito Santo então opera na vida de Maria e nasce Jesus. Mas a Bíblia fala que uma vez Jesus tendo sido crucificado,
Ele deixou a forma corpórea e se tornou totalmente espiritual. Aleluia. Então veja, irmãos, que a Bíblia deixa isso muito bem claro, mas a igreja às vezes confunde, como aquela mulher samaritana, que ela ficou confusa, ela falou assim: olha, a gente serve a Deus com coisas, para nós servirmos a Deus, nós precisamos daquele monte, e vocês, para servirem o Deus de vocês, vocês precisam daquele monte. Mas Jesus disse para ela: mas virá o tempo, e aliás já chegou, em que os verdadeiros adoradores não precisarão de nada, não precisarão de coisas, não precisarão nem deste monte, nem daquele monte, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em... Então você não precisa de nada, você não precisa de coisa, você não precisa de rosa, você não precisa de sal, você não precisa de fitinha, você não precisa de amuleto, você não precisa de nada, porque Jesus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em... Pode aplaudir, glorificar Jesus. Então, não vamos nos deixar levar, irmãos, e misturar as coisas de Deus com as coisas banais, com os show. As coisas de Deus não pode virar show. Cuidado, porque existe cantor de música gospel e existe músicas para Deus. Cuidado. O culto não pode virar uma coisa semelhante. O culto não pode virar uma reunião. O culto é o culto. O culto não pode virar um teatro, o culto não pode virar um cenário, o culto não pode ser uma palestra. O culto mas para isso tem que reconhecer Jesus como Deus. Diga, esta é uma igreja, e o cabeça dela é Jesus, e Jesus é Deus. Então tudo que for feito aqui não é para agradar a nós, mas é para agradar a Deus. E o que Deus recebe? Deus recebe oferta. Por isso que você tem que ser um ofertante. Ofertante de tudo. Você tem que ser um ofertante de adoração. Você tem que ser um ofertante de louvor. Você não pode cantar. Não pode tocar o hino aqui, escrever aqui e você cantar, não. Você tem que pegar esse hino que está aqui e você, pessoalmente, você tem que oferecer ele a Deus. Oferecer. Senhor, o Senhor recebe esse hino, o Senhor recebe o meu louvor, o Senhor recebe a minha adoração. Por isso que às vezes, o culto não acontece, porque a pessoa canta. Não, ofereça a tua oferta. Entra na igreja para ofertar a Deus. Entra na igreja não para bater palmas simplesmente porque a gente está pedindo, não, mas quando a gente orienta a bater, ofereça as suas palmas a Ele, aleluia, ofereça glórias a Ele, ofereça, aleluia, ofereça. Não fique esperando ser beliscado, não fique esperando ser estimulado, mas que parta de um verdadeiro estímulo pessoal. Aprenda a oferecer. Ofereça as tuas mãos, levante tuas mãos e diga assim: eu ofereço as minhas mãos para te adorar, Senhor. Isso, diga assim: eu ofereço as minhas mãos
para te aplaudir e te glorificar. Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Se serve a Deus com oferta. Com oferta. A gente vem para a igreja precisando, mas a gente vem ofertar, irmãos. Ofertar. A gente vem para a igreja às vezes com dor, mas a gente vem ofertar. Deus recebe sacrifício. Diga para quem está do seu lado, fala, mas sacrifício não precisa fazer mais. Porque nós não teríamos um sacrifício que nós pudéssemos fazer à altura do sacrifício daquele que Jesus fez. Jesus fez um sacrifício que é imbatível. Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou sacrificar isso aqui no altar. A pessoa fala assim, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou sacrificar. Irmão, que sacrifício? O sacrifício que Jesus fez é imbatível, irmão. Se você pode fazer qualquer sacrifício, não vai chegar nem perto. E aquele às vezes não faz nada. Pega o sacrifício de Cristo e ele entra na presença de Deus. Porque o sacrifício que hoje Deus recebe é o sacrifício de Jesus Cristo. Pode aplaudir e glorificar. São só essas duas coisas. É oferta e sacrifício. Oferta e sacrifício. Sacrifício e oferta. Por isso que quando a gente ora, a gente coloca na nossa oração o sacrifício de Jesus. Porque a gente ora, a gente fala assim, em nome de Jesus eu te peço. Quando a gente faz alguma coisa, a gente coloca o nome. Então diga comigo, oferta e sacrifício. É o culto. É o culto. É assim que se serve a Deus. Não precisa, Deus não ensina mais nada na Bíblia para nós. Vamos fazer uma dança, Deus não ensina. Vamos fazer um cinema, Deus não ensina. Vamos fazer não ensina. Deus requer de nós no culto oferta e sacrifício. Aleluia. E a Bíblia fala que para isso nós temos um Deus. Diga, eu tenho um Deus, Jesus. Para encerrar, quando Jesus nasceu, os anjos reconheceram que Jesus era Deus. Os anjos. Pode olhar lá depois em casa em Lucas, e você vai ver lá os anjos testificando e os anjos louvando o nascimento não de um menino pela metade, meio homem, mas louvando e glorificando a Deus, porque estava entre nós um Deus vivo, para se cumprir a profecia lá do profeta Isaías, que diz assim, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer o quê? Aleluia! Não é meio Deus, não é semideus, não é menino Deus, mas é Deus conosco. Aleluia! Quando Jesus se aproximou de uns demônios lá, os demônios reconheceram, e eles disseram assim, o que temos nós contigo? Porque bem sabemos quem tu és. Aleluia. Tu és o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus, para a mulher samaritana, porque ela disse assim, bem sei que um dia haverá de vir o Messias, e ele disse assim, eu sou, eu que falo contigo agora. Os anjos reconheceram, os demônios reconheceram, o próprio Cristo testificou, quando ele perguntou, o que vocês falam acerca de mim? Quem é que eu sou? Um disse isso, outro disse aquilo, mas Pedro se levantou e disse assim, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus
vivo. Aleluia! E para completar, o próprio Deus testificou. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele e ouviu-se uma voz no céu dizendo assim: este é o meu filho, em quem eu me... Diga, ele é Deus. Porque os anjos dizem que é, porque os demônios testificaram que é, porque ele próprio diz que é, e o próprio Deus testificou acerca dele. Pode aplaudir e glorificar. Fica de pé. E aí a Bíblia fala que aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude. Por isso que ele teve que morrer, porque ele tinha que ser total, tinha que ser pleno, não pela metade. E quando ele morre e ele ressuscita em espírito, então se cumpre nele toda a plenitude divina. E ele deixa de ser, por exemplo, circunstancial. Ele deixa de ser regional. Porque Jesus, por exemplo, enquanto estava lá com os apóstolos, ele nunca pôs os pés aqui no Brasil. Ele nunca pôs os pés aqui na América Latina, ele nunca pôs os pés nos Estados Unidos, ele nunca pôs os pés na Europa. Ele não. Mas para ser Deus ele precisa. E quando ele ressuscita, e a Bíblia fala que ele se assenta então à direita do Pai, e ele recebe a plenitude divina. Uma das coisas que ele recebe, que é um atributo divino, é a onipresença. O que significa a onipresença? Diga assim: Jesus está em todo lugar. Aleluia. Plenitude. Um Deus não pode ser limitado. Um Deus, para ser Deus, precisa estar em todo lugar. Então diga assim: Jesus é onipresente. Um Deus, para ser Deus, por isso que esses deuses que essas pessoas servem, é fácil a gente dizer não é Deus. Por quê? Porque não está em todo lugar. Porque para estar em todo lugar precisa ter uma estátua dele lá. O nosso não precisa de estátua. O nosso é onipresente. O nosso é onisciente. É atributo divino. O que significa isso? Ele tem ciência, ele sabe, ele vê, ele ouve todas as coisas. Diga: o meu Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Para ser Deus ele tem que ser onipotente. E aprove a Deus que Jesus fosse. O que significa isso? Significa ter todo o poder. Por isso que Jesus recebeu todo o poder no céu e na... Aleluia. Diga: o meu Deus não é de pau, não é de pedra, não é de ouro, não é de prata. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Aleluia. E para finalizar, ele tinha que se tornar imutável. Imutável. O que significa isso? Olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para o seu filho, olha para a sua filha. Mudou ou não mudou? Mudou. De quando você casou, está diferente, não está? Fala a verdade. Às vezes você até assusta, não assusta? A gente muda, porque nós não somos Deus. Diga: eu não sou Deus. Então a gente muda. A gente muda. Mas Jesus não muda. Jesus é imutável. Diga assim: o meu Deus é imutável. É o mesmo ontem, hoje e sempre.
Adora Ele com as suas palmas, glorifica Ele. Sabe? Vamos servir a um Deus, irmão. Vamos servir a um Deus. Vamos prestar culto a um Deus. Vamos clamar e orar a um Deus. Sabe, não vamos banalizar não. Porque está todo mundo banalizando. Não importa quem banalize. Nós vamos ser daqueles que não. Nós não queremos servir um ídolo. Nós não queremos servir um mestre. Nós não queremos servir um momento de lazer. Nós queremos ter, porque na hora do aperto essas coisas não resolvem. Na hora do aperto o que resolve é termos é o que você precisa. Você precisa de um Deus. Para quando você clamar, vir uma providência do céu. Para quando você precisar, Deus mandar uma resposta divina. Um Deus para guardar, um Deus para livrar, um Deus para abençoar a nossa vida. Sabe? Cada um tem o que merece. Então vamos fazer por merecer. Muito embora Ele seja amigo, muito embora Ele seja bom, muito embora Ele seja perdoador, muito embora Ele tenha sido o nosso libertador, o nosso redentor, mas antes que houvesse todas estas coisas, Ele já existia, e tudo que se fez foi feito por, e todas as coisas que foram feitas para. Diga assim: eu tenho um Deus. Sirva a Ele, irmão. Sirva a Ele. Sirva a Ele. Tenha esse Deus. Tenha a sua fé. Aleluia. Porque de todas as coisas o que nós mais precisamos é dEle. Fecha os teus olhos. Diga assim: minha vida eu entrego a Ti, Senhor, porque o Senhor é para mim meu Deus, único Deus. Então a minha oferta, ela não é em pedaço, não é pela metade, e ela não é imperfeita. A minha vida eu ofereço a Ti, Senhor, para que a minha vida possa Te glorificar e possa Te exaltar. Põe a mão no coração. Entrega a tua vida a Ele. Ofereça o que você pode ofertar a Ele nesse momento. Pensa comigo, é muito fácil uma pessoa ofertar um valor que faz parte da oferta, mas é muito fácil. O melhor é nós ofertarmos a nossa vida. É a melhor oferta. Colocarmos tudo no altar, tudo diante dEle, tudo por inteiro. Se existe alguma coisa reservada, se alguma coisa ainda está fechada para Deus no seu coração, abre esse quarto agora. Abre esse espaço agora. Se ainda existe algum espaço seu, pessoal, se ainda existe algum lugar do qual Jesus ainda não faz parte, Jesus ainda não tomou posse, abre a porta agora, porque a Bíblia fala que Ele está à porta e bate. Quebra os ídolos. Tira agora
todas as coisas que dividem a glória de Deus, porque de nada você precisa, você tendo a Ele, porque Ele mesmo fala: eu sou o teu Deus, e Deus zeloso. Aleluia. Só dele que nós precisamos, só dele. Se temos Ele, nós temos tudo. Se temos tudo e não temos Ele, nós não temos nada. Aleluia. Entra, Jesus, entra, Jesus. Entra, porque a casa é tua. Entra, porque a porta se abriu. A porta se abriu, aleluia. Entra e reina, reina poderosamente, reina absolutamente, reina hoje em nossas vidas, reina hoje em nossos corações. Toma teu lugar, não simplesmente o lugar de amigo, não simplesmente o lugar presente, mas toma o teu lugar divino, teu lugar de honra. Toma teu lugar de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que Ele está entrando em muitas vidas, eu sei que Ele está tendo acesso agora a muitos lugares que estavam trancados, muitos lugares que estavam reservados, muitos lugares que estavam impedidos, mas agora a casa é tua, Senhor. Assim como Ele entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje há salvação nesta casa. Está acontecendo isso aqui nesta noite. Diga assim: o meu Deus é Jesus Cristo. Pensa nisso, vai pensando nisso para casa. Você tem um Deus. Tem tantas pessoas aí, irmãos, que estão sem Deus. Tem Jesus, mas não tem Deus. E você precisa ter Jesus como Deus na sua vida. Todo mundo precisa de um Deus. Até os índios precisavam de um Deus, e eles faziam o sol de um Deus, a lua de um Deus. Tem muitos irmãos aí sufocados, tem muitos irmãos aí abatidos, porque tem Jesus, mas não tem Deus. Tem Jesus como amigo, tem Jesus como confidente, mas não tem Jesus como Deus. Diga assim: a partir de hoje, na minha vida, Jesus terá lugar de Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, quero te glorificar, e quero te pedir para que o Senhor possa continuar nos ensinando, para que a gente possa, meu Deus, estar sempre preparado para prestar a Ti, meu Deus, o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto. Os ídolos precisam de velas, os ídolos precisam, meu Deus, de altares, os ídolos precisam de paredes, os ídolos precisam, meu Deus, de lugares, mas o Senhor não. O Senhor precisa do nosso coração. Então, meu Deus, nos ensine a servi-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Tome teu lugar e seja exaltado e seja glorificado. Que o temor, que é o princípio de toda a sabedoria, possa, meu Deus, tomar
existência em nossas vidas, em nosso coração. Que possamos, meu Deus, nos achegar a Ti, como quem se aproxima e se achega a Deus. Que possamos orar, levantar as nossas vozes, como quem fala e como quem clama a Deus. Que possamos Te adorar e Te glorificar, separando a Tua beleza de todas as coisas bonitas deste mundo, mas que possamos fazê-lo como quem faz a um Deus. Toma Teu lugar, Senhor. Que possamos sair da Tua casa nesta noite, alegres, glorificando e exaltando, porque vamos levar conosco a presença de um Deus. Que a graça do Teu Filho Jesus Cristo, que o amor do Teu coração e a presença gloriosa do Espírito Santo seja com toda a amada igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo, diga: eu tenho um Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Pode aplaudir, glorificar. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Jesus.